Nicho de shampoo é uma das coisas mais pedidas pelos clientes aqui no escritório. Você também quer ter um? Então fica no vídeo com a gente. Oi, eu sou a Eide, sou arquiteta da Vila 311 e hoje eu vou te contar tudo sobre nicho para shampoo. Aquele nicho que fica dentro do box e que acaba sendo muito útil. Ele é prático, ele economiza espaço dentro do seu box e ele pode dar um charme a mais no seu banheiro. O nicho nada mais é do que um recorte na parede. E esse recorte, esse buraco que a gente faz na parede, ele pode ser revestido basicamente de duas maneiras. A primeira delas é revestir o nicho todo do mesmo material da parede. Então, geralmente é um porcelanato, né? Então você sobe com o porcelanato, entra na base do nicho, no fundo e segue pela parede, fazendo um acabamento mais minimalista, mais discreto, mais elegante. É o jeito que eu mais gosto de fazer esse nicho para shampoo. Mas esse tipo de revestimento, ele é um revestimento difícil de dar um bom acabamento. Para você ter um bom acabamento nesse revestimento, você precisa que o colocador do azulejo, né, o seu azulejista, seja uma pessoa muito habilidosa e caprichosa. Por quê? Eu fiz uma ilustração aqui que vai mostrar direitinho, mas basicamente, quando você tem um encontro de um porcelanato e outro porcelanato, aqui eu vou te mostrar como aconteceria. Quando você tem um porcelanato encontrando com outro, se você deixar essa parte aparente, você vai ter uma parte sem esmalte. Então, para isso, a gente faz um corte a 45 graus entre uma peça e outra, para que elas se unam perfeitamente. E este corte, ele geralmente é feito na própria obra, então precisa que o rapaz que esteja fazendo, a pessoa que esteja fazendo essa obra, seja muito habilidoso. Além disso, o porcelanato precisa ser de boa qualidade, porque se ele for muito duro ou muito quebradiço, você não vai ter um bom acabamento. O segundo tipo de revestimento para esses nichos é quando você faz um revestimento num mármore, num quartzo ou até mesmo num porcelanato, mas você faz um nicho fora da obra. Geralmente você faz isso numa marmoraria. Eu também estou com fotos e ilustrações aqui para você entender direitinho. Nesse caso, você faz o recorte, faz o revestimento da parede e o nicho ele vem depois. Esses nichos eles têm uma aba que dão um acabamento perfeito ali entre a parede e o encontro dessa peça que veio depois. Esse tipo de nicho, ele até já existe para vender pronto. Você, em algumas lojas grandes de materiais de construção, você tem esses nichos prontos, ou em mármore, ou em granito, em porcelanato e até em resina, que tem um preço bem mais em conta. O problema é que essas peças que você compra já vêm com uma medida pré-determinada, então você tem que obedecer às medidas do nicho que você comprou. O nicho ideal, ele precisa ter como altura uma medida entre 30 e 40 centímetros. 30 centímetros já é uma medida ideal e você consegue colocar frascos grandes dentro do nicho. No comprimento, eu gosto, quanto maior você puder ter, melhor. Eu gosto, inclusive, daqueles que ocupam de parede a parede, sabe? Tem alguma imagem aqui que eu vou deixar para você ver. Se você não tiver muito espaço dentro do seu box, opte por fazer um quadrado, 30 por 30. Na profundidade, ela precisa ter, o nicho precisa ter entre 10 e 12 centímetros. E a altura entre o nicho e o chão, ela precisa ser uma média entre 90 e 1,20 m. Quando você faz o revestimento do nicho do próprio porcelanato, é interessante que você comece a paginação do nicho para baixo, ou seja, que o nicho termine numa peça inteira do porcelanato. Então, se o seu porcelanato tem 90 por 90, você faz o nicho a 90, fica tudo certo, você fica com uma peça inteira. Mas, por exemplo, se o seu porcelanato tiver 90 e você quiser o seu nicho a 1,10 m, o recorte de 20 você deixa no chão. Dá um acabamento muito mais fino para o seu nicho e vai ficar mais bonito dentro do todo, né? Lembrando que essas medidas que a gente está falando são as medidas internas do nicho. Então, para fazer o recorte na parede, você vai ter que pegar essa medida, acrescentar a espessura do material, 2 centímetros se for o mármore, 1 centímetro se for o porcelanato, e mais 1 centímetro de cada lado para a argamassa. Outra coisa importante, é uma dica bem legal, é que a base do nicho ela tem que ter uma leve inclinação para fora, para que não se acumule água no fundo do nicho. Tem quem goste de nichos iluminados. Eu particularmente não gosto, acho que acaba chamando mais atenção do que deveria no dia a dia. E também acho que
Fita de LED, água e vapor pode não ser uma combinação muito boa a longo prazo. Mas, se você quiser um nicho iluminado, você precisa pedir para o seu pedreiro deixar um conduíte bem em cima, bem na parte de cima do nicho. Esse conduíte ele deve estar sendo levado até o ponto onde você vai ter o drive da fita de LED. Em geral, pode ser ou no armarinho dentro do banheiro, naquele gabinete do banheiro, no armarinho do espelho, ou mesmo no forro de gesso. Então, você deixa esse conduíte ligado ao forro de gesso e é de lá que vai vir a energia para alimentar a sua fita. Nesse caso, quando você quer um nicho iluminado, você tem que lembrar que você vai ter que deixar um rebaixo para a instalação dessa fita de LED. Se você for fazer em mármore, o rebaixo pode ser no próprio mármore. Se você comprou um apartamento novo e não quer trocar o revestimento que foi entregue pela construtora, ou se você quer um nicho, mas não quer fazer uma obra muito radical, é possível você fazer um recorte na parede com a parede já revestida. Você faz um recorte com a maquita, né? A maquita faz a delimitação da medida que você quer, e aí o pedreiro, com bastante cuidado, vai fazer a escavação, né? Para que fique o recorte perfeito. E aí você traz um nicho daqueles que a gente falou que vem da marmoraria para fazer o acabamento. Nesse caso, você precisa que o revestimento tenha aquela abinha, que é justamente para dar o acabamento onde o recorte pode não ter ficado muito perfeito. Você só não vai conseguir ter um nicho de shampoo se por acaso você está num apartamento de alvenaria estrutural. É proibido cortar paredes quando a alvenaria é estrutural. Também você pode ter algum problema de uma tubulação, grande quantidade de tubulações passando na parede onde você quer o nicho. Você pode ter ali um pilar, ou até você pode querer fazer o seu nicho numa parede externa e o seu condomínio proibir isso. Então, nesse caso, o que eu costumo fazer é fazer uma prateleirinha ou até duas de mármore e fazendo assim uma falsa ideia de nicho. Eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês como é. Eu faço geralmente a prateleira de fora a fora e ela acaba ficando mais discreta do que um porta-shampoo comum. O fato é que os nichos fizeram tanto sucesso que saíram do banheiro e invadiram outros ambientes. Em áreas secas, eles ainda podem ter outros revestimentos, madeira, papel de parede, pintura e outras medidas, né, que sejam relativas ao uso que você vai dar. E nessa hora eu acho que a iluminação dentro do nicho é muito bem-vinda. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, segue a gente no nosso canal, que isso ajuda muito o nosso trabalho. E eu espero você na semana que vem. Até lá! Tchau!